O tema é Química de Produtos Naturais, Síntese, Identificação e Aplicação em Ecologia Química, mas não se preocupem que eu não vou discutir tanto de mecanismo, nem de identificação estrutural. A gente vai falar mais por cima sobre o que eu fiz, certo? Bom, o Carlos já falou aqui, só para pontuar, a minha formação acadêmica foi quase toda feita no UFAL, na universidade. Eu sou farmacêutico, bacharel em farmácia pela UFAL, fiz o mestrado no IQB, em Química Orgânica, Química de Produtos Naturais, e durante o meu doutorado pelo Renovil, eu fiz um período de estágio sanduíche em Rothamsted Research, no Reino Unido. Depois voltei para o Brasil, terminei o doutorado e retornei novamente para a Inglaterra para fazer um ano de pós-doc na Universidade de Nottingham. Depois desse pós-doc, eu voltei para o Brasil novamente, voltei a fazer parte do quadro do Renovil como pós-doc e a partir de 2020, a partir do ano passado, eu passei a ser professor do quadro da universidade. Eu passei no concurso em 2019 e fui chamado, fui nomeado em 2020. Então, vai fazer um ano, essa semana, que eu sou professor da universidade. Bom, então eu vou falar para vocês rapidamente o que é que me levou ao Renovil, a estrada anterior, com o que eu trabalhei durante o doutorado e o que é que eu trabalho hoje, certo? Eu acredito que as dúvidas se vocês tiverem perguntas, fiquem por final, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, não tem problema, certo? Bom, a ideia inicial, como é falar sobre a carreira acadêmica, sobre o que eu trabalhei, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu desenvolvi desde a graduação, certo? Não vou falar de tudo, mas pelo menos um trabalho de cada área para pontuar. Então, eu fiz a graduação em farmácia e eu trabalhei na iniciação científica com controle de qualidade de medicamentos, tecnologia farmacêutica, farmacotécnica e sob a orientação do professor Ticiano. E durante a graduação eu já comecei a trabalhar um pouco com técnicas espectroscópicas, com infravermelho, com RMN, mas bem engatinhando ainda, né? Eu trabalhava basicamente com a caracterização, escolha de matéria-prima, otimização de processo. A gente trabalhou bastante com antirretrovirais. É um trabalho que me traz grande satisfação, porque eu aprendi muito e foi o que me iniciou na pesquisa científica, realmente. Depois da graduação, eu trabalhei com produtos naturais, principalmente com isolamento e identificação de flavonoides em árvores da Caatinga, do Cerrado brasileiro. E aí, durante o mestrado, eu comecei realmente a trabalhar com mais técnicas espectroscópicas, de forma mais aprofundada, e a me debruçar realmente sobre técnicas de isolamento, principalmente cromatografia, e são técnicas que eu uso até hoje. Diariamente eu uso técnicas cromatográficas, sobretudo GCMS, e nós estamos tentando trabalhar cada vez mais com LCMS também. E comecei a estudar ressonância, identificação de compostos orgânicos a partir de ressonância magnética nuclear. A gente trabalhava basicamente com árvores do gênero Ospidosperma, e a minha parte do trabalho era a isolamento e identificação de compostos bioativos, sobretudo flavonoides. É uma área que eu gosto bastante, química de produtos naturais. Eu trabalho até hoje. Eu vou mostrar no final, um dos últimos trabalhos que eu vou mostrar aqui, envolve ainda a química de produtos naturais. Mas quando eu passei para o doutorado, eu passei a trabalhar, além da química de produtos naturais, trabalhar com ecologia química. Bastante com ecologia química, e é o que eu mais trabalho hoje em dia. Principalmente com a síntese de feromônios, a caracterização e identificação de metabólitos secundários, tanto de origem natural como sintéticos, e no final do doutorado e durante o pós-doc, eu passei a trabalhar com uma área nova, para mim bem diferente do que eu estava acostumado, que é a caracterização de proteínas através de espectrometria de massas.
eu vou mostrar para vocês mais à frente como é que esse trabalho foi feito. Mas ele foi desenvolvido principalmente no meu pós-doutorado na Universidade de Nottingham, e a gente tenta trabalhar um pouco com isso aqui também no Brasil. Bom, eu entrei no doutorado no Renobim em 2013, e eu trabalhei com elucidação estrutural e síntese de feromônios sexuais de insetos praga e vetores de doenças, certo? Eu vou mostrar aqui um pouquinho dos insetos que eu trabalhei, no doutorado especificamente, mas além deles, eu trabalhei com os insetos e as sínteses de feromônios dos colegas durante o doutorado, então tem bem mais compostos do que eu vou mostrar aqui, certo? Eu trabalhei sob a orientação do professor Eusébio, e hoje eu continuo trabalhando com o professor Eusébio, agora como professor também, apesar de ser bem difícil parar de chamá-lo de professor, né? Ele continua sendo professor Eusébio. Sob a orientação do professor Ricardo Porto, que é do IQB também, e a gente trabalhou, no meu doutorado, eu trabalhei principalmente com três pragas, aliás, com 3 insetos, 2 pragas agrícolas e um inseto vetor de doenças. Essa aqui é a Anacampsis phytomiella, esse aqui é o Migdolus frianus, e essa aqui é a Lutzomia longipalpis. 2 são insetos praga de culturas agrícolas, e os insetos do gênero Lutzomia, eles são vetores da leishmaniose, doença negligenciada, acho que todo mundo deve conhecer. Mas nos três capítulos da tese, digamos assim, a ideia seria a mesma, seria a identificação e a síntese de feromônios envolvidos na comunicação entre esses insetos, a fim de controlá-los de maneira sustentável, usando o manejo integrado de pragas. Aqui só mostrando um pouquinho do que é essa linha de pesquisa que nós trabalhamos, o controle de pragas de forma sustentável, envolvendo esse manejo integrado, ele visa usar o mínimo possível de compostos que agridam o meio ambiente. Ainda é muito, muito difícil, e pelo menos por enquanto, é impraticável nos vermos dos pesticidas sintéticos, mas nós podemos usar técnicas diferentes para diminuir o uso desses compostos mais nocivos ao ambiente e à saúde humana. Então, o meu trabalho visava o controle de pragas agrícolas e da lutzomia como vetor de doenças, e abrangia a identificação dos compostos produzidos pelo inseto, a síntese para confirmar a identidade e a produção em larga escala. O final dessa linha de pesquisa, né, o produto que nós queremos obter no final da pesquisa é conseguir produzir em larga escala compostos que possam ser usados no campo e que possam ajudar os agricultores no combate a essas pragas e ajudar também o sistema de saúde no combate a esse vetor de doenças. Bom, então no doutorado eu trabalhei bastante com ecologia química e com síntese orgânica. Nós trabalhamos principalmente voltados para a ecologia, o uso de feromônios e de semioquímicos em geral como uma alternativa para o manejo integrado de pragas. E eu continuei também, em paralelo, a gente desenvolveu um pouco mais do projeto, do trabalho com química de produtos naturais. Essa espécie do gênero Aspidosperma foi a que eu trabalhei durante o meu mestrado. Então, a gente continuou trabalhando um pouquinho com flavonoides, principalmente com compostos bioativos da classe dos flavonoides, visando efeitos antihipertensivos e vasorelaxantes. E essa pesquisa ainda está em andamento, mas eu não participo mais dela, né? A flora do Brasil é extremamente rica em compostos bioativos e é imprescindível que essas pesquisas continuem. Ainda voltando para a síntese de semioquímicos, de feromônios, a gente continuou trabalhando com o desenvolvimento de metodologia de síntese. Então, essa aqui é a metodologia de síntese para um feromônio do Migdolus frianus, que é o besouro da cana-de-açúcar. Ela é uma metodologia bem simples e a síntese desse feromônio é feita em uma única etapa, gerando
O único resíduo colateral dessa síntese é a água. Então, a única coisa que eu produzo quando eu produzo esse feromônio como resíduo é água. Então, essa é uma metodologia de síntese que me deixou bem feliz em desenvolver, não só por chegar no produto com alta eficiência, mas pelo que isso representa em termos de sustentabilidade, né? Bom, ainda durante o doutorado, eu fiz o meu doutorado sanduíche em Rothamsted Research, que é um centro de pesquisa localizado no centro-sul da Inglaterra, próximo a Londres, e ele é um dos melhores centros de pesquisa para técnicas agrícolas do mundo. E nesse instituto, eu tive a oportunidade tanto de estudar a fundo síntese orgânica, e entender realmente as técnicas mais avançadas, desde as clássicas até as mais avançadas, para sintetizar compostos orgânicos, como eu também tive a oportunidade de me debruçar sobre a técnica de ressonância magnética nuclear. Durante o período que eu passei no Instituto, todos os dias da semana eu fazia síntese e todos os dias da semana eu analisava espectros de ressonância. Então, eu acredito que o ano que eu passei em Rothamsted me levou a crescer talvez 5 anos se eu estivesse em outro lugar. É um tempo que me traz boas lembranças, tanto academicamente como pelos amigos que eu fiz lá, né? Então, durante o doutorado de sanduíche, eu desenvolvi bastante as minhas habilidades em síntese orgânica. Trabalhei pouco com GCMS, trabalhei mais com GCMS aqui no Brasil, mas trabalhei muito com ressonância, bastante com ressonância, realmente. Então, durante o doutorado, no sanduíche, foi possível fazer a síntese parcial do feromônio da lutzomia e fazer a identificação desse feromônio. Então, eu não vou mostrar para vocês realmente como é feita essa identificação, porque ela é um pouco longa, mas ela consiste, basicamente, em usar os variados espectros, experimentos de ressonância magnética nuclear, para identificar a estrutura, identificar a conectividade entre os átomos, a orientação espacial entre eles, o grau de insaturação, se o composto é cíclico, se ele é bicíclico, quais são os átomos que os formam. Então, tudo isso eu consegui fazer lá na Inglaterra, no Reino Unido, certo? Então, nós identificamos o verticileno, que é um dos feromônios da lutzomia, fazendo toda a relação entre hidrogênios, entre carbonos, identificando precisamente cada um desses átomos, a orientação entre eles, até que nós conseguimos determinar realmente qual era a estrutura desse composto. É um trabalho que me traz bastante orgulho, porque não é comum, aliás, é extremamente incomum conseguir fazer a identificação de um produto, de um feromônio, antes da síntese. Conseguir fazer a identificação do feromônio de origem natural. Para isso, nós coletamos, aliás, o Carlos, inclusive, ajudou na coleta desses insetos. Então, foram coletados mais de 11 mil insetos entre machos e fêmeas, para que nós tivéssemos quantidade suficiente de material para ser analisado. Um trabalho que gerou bastantes parcerias e me deixa muito feliz falar sobre ele. Bom, depois que eu voltei ao Brasil, terminei o doutorado, surgiu a oportunidade de voltar para a Inglaterra novamente, dessa vez na Universidade de Nottingham, agora no norte da Inglaterra. E durante o pós-doc, esse aqui é o prédio, o Portland Building na universidade, durante o pós-doutorado, eu trabalhei também com ecologia química, voltado para o controle de Helicoverpa armígera, só que dessa vez eu não trabalhei com síntese, e sim com síntese de produtos, de metabólitos secundários. Eu trabalhei com identificação e caracterização de metabólitos primários. Então, a ideia desse projeto de pós-doutorado seria estudar as proteínas ligadoras de iodo da espécie Helicoverpa armígera e tentar usar esse conhecimento para controlar de forma sustentável também essa praga. Eu vou mostrar algumas coisas que a gente fez durante
o pós-doutorado, um projeto intitulado Estrutura e Função de Proteínas Ligadoras de Iodur de Helicobacter armígera. Ele envolvia a produção de proteínas heterólogas. Não sei se vocês ainda me ouvem bem, está tendo construção aqui. Espero que, se ficar ruim o som, por favor, me avise. Então, ele envolvia a produção de proteínas heterólogas, e eu trabalhei bastante com LCMS, cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas, sobretudo usando a técnica de ionização por eletrospray. Nós fizemos a produção das proteínas de forma heteróloga, então a gente fez a produção do pool de proteínas desse inseto e separamos, isolamos a proteína de interesse. E essas proteínas eram estudadas por espectrometria de massas. Então aqui eu tenho o meu padrão para determinar o tamanho das proteínas estudadas. Aqui é o bruto, a extração bruta do pool de proteínas, e aqui eu tenho as proteínas isoladas. Essas técnicas de isolamento de proteínas são bem interessantes, mas elas tomam um pouco de tempo, então não vou falar muito delas agora. Mas de posse dessas proteínas, nós poderíamos estudá-las por espectrometria de massas. Os experimentos de espectrometria de massas que eu desenvolvi lá em Nottingham foram bem diferentes dos que eu estava acostumado aqui no Brasil. Então, era espectrometria de massas de moléculas que passam diretamente do estado líquido para a fase de vapor, mesmo moléculas grandes eram passíveis de ser analisadas. Então, a gente analisou proteínas de até 20 kDa e fizemos a identificação da proteína depois de isolada por espectrometria de massas. Além disso, nós fizemos também um trabalho que eu, particularmente, como fã de química orgânica, acho bem interessante. Nós fizemos o mapeamento através de carbeno, desculpem, chamado de carbene footprinting, onde eu uso um probe para fazer a ligação com a partes determinadas da proteína. Essa probe era uma diazirina. Eu irradio essa diazirina com um laser, e esse laser libera nitrogênio e forma um carbeno. E esse carbeno vai reagir com o que tiver ao redor. Então, eu tinha essa diazirina, eu irradio esse composto com um laser para quebrar essas duas ligações. Um laser, apesar de ser extremamente potente, é um laser bem compacto. Isso aqui é um tubo um pouquinho maior do que um vaio de CMS. Ele irradiava essa solução congelada do meu material, formava o carbeno, e esse carbeno se ligava à parte determinada da proteína, formava esse carbeno ia reagir com a proteína, e eu conseguiria mapear, através da mudança de massa, onde ocorreu a ligação do carbeno. Então, aqui eu tenho a representação das proteínas. Essas partes em vermelho são as partes onde não houve ligação, as partes em verde onde houve ligação, e essas partes mais claras são partes que eu não consegui observar, porque eram fragmentos pequenos da molécula, eles acabavam sendo muito polares e passavam pela cromatografia antes de ser passível de identificação. Mas eu já conseguia determinar onde na estrutura essa probe se ligava. Essa proteína é clivada, certo? Então, eu faço a clivagem da proteína e analiso os peptídeos depois. Esse trabalho, para mim, também foi um trabalho muito interessante, porque eu nunca tinha trabalhado com carbeno, e eu, como químico sintético, achei bem legal essa parte. Bom, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei mais um período como pós-doc do Renobio, continuei trabalhando em ecologia química, síntese orgânica e química de produtos naturais, e nesse tempo a gente continuou trabalhando com desenvolvimento de metodologia para síntese, tanto de produtos finais como de intermediários, visando reduzir o custo total da síntese, fazer com que uma síntese, apesar de longa, ela fosse economicamente viável. E a partir de 2020 eu assumi o cargo de professor da universidade, no IQB, continuo trabalhando no LPQRN, em parceria com o professor,
orientador e agora colega, professor Eusébio, e continuo desenvolvendo essas mesmas linhas de pesquisa. Eu sou professor de Química Orgânica, trabalho com essas 3 linhas de pesquisa, e acho que meus trabalhos mais recentes, depois desse trabalho de síntese, continuam sendo com química de produtos naturais, aqui com identificação de componentes de óleos essenciais bioativos, certo? Então, desde do mestrado até agora, minha vida como professor envolve a química, basicamente a química de produtos naturais, aplicada a diferentes áreas. Bom, eu vou falar um pouquinho, acho que ainda tem um tempinho, eu vou falar um pouquinho sobre as oportunidades que o Renovil me deu, tanto, eu acho que eu falei bastante sobre as profissionais, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre as oportunidades profissionais e falar bastante sobre as pessoais. Estar no Renovil, participar do programa, me trouxe muitas coisas boas. A começar pelos meus orientadores, né? Pelas pessoas que me ensinaram durante esse caminho. Eu tenho a Raquelzinha, que foi a primeira orientadora em Química Sintética. Eu tenho o professor, ele não gosta de ser chamado de professor, né? O Tony Hooper, que foi meu orientador em Northampton, além dos amigos que eu fiz lá. O Neil foi meu supervisor de pós-doutorado em Nottingham. E eu aprendi bastante com o Neil sobre espectrometria de massas aplicada. Aqui o pessoal do laboratório, o Jed me ensinou bastante sobre tanto espectrometria como biologia molecular. E o professor Antônio Eusébio, essa foto aqui é bem nostálgica, porque foi a última vez que a gente tomou uma cerveja em Londres. Então, foi uma satisfação muito grande. Durante o pós-doc, com o Neil, poder encontrar o Eusébio lá em Londres. E, além disso, o Renovil, através das oportunidades que eu tive, eu pude conhecer diversos lugares diferentes. Eu, como bom fã dos Beatles, pude ir na Abbey Road, pude conhecer a muralha o Muro de Berlim, além de vários outros lugares na Europa que a gente teve a oportunidade de viajar. Como arapiraquense, eu pude ver neve pela primeira vez e brincar nela como se fosse uma criança. Então, tudo isso veio das oportunidades que o programa me ofertou. Conhecer culturas diferentes, me fantasiar um pouquinho dessas culturas, levar minha mulher também, minha esposa, para conhecer lugares incríveis. Tudo isso veio das oportunidades que vieram do Renovil. E, além das oportunidades que o Renovil em si me deu, como profissionais, como eu falei, eu pude conhecer pessoas maravilhosas e fazer amigos que vão ficar comigo pelo resto da vida, tanto aqui no Brasil, como a rapaziada aqui do Brasil, que está no exterior, que foi, que voltou, amigos que eu tenho aqui e amigos que eu tenho lá, que vão ficar comigo fazendo parte dessa história para sempre, espero eu, certo? Tudo isso, toda essa trajetória, ela depende, obviamente, das agências de fomento, do financiamento que é dado tanto à pesquisa quanto aos alunos. E é bom destacar e reverenciar isso, principalmente hoje em dia, que nós sabemos que a situação não está fácil para a pesquisa no país. Então, eu só tenho a agradecer aos programas de pós-graduação e às agências de fomento, e principalmente ao Renovil, né? E agradecer também a toda a rapaziada do laboratório, que contribuiu para que tudo isso fosse possível. E agradeço também a vocês pela atenção, espero que não tenham dormido durante a conversa. E estou aberto a perguntas, caso tenha algumas. E é isso. Obrigado a todos pela atenção. Ô, Wanderson, excepcional aí. Parabéns aí. Ficou dentro do que a gente imaginava de proposta do webinário. Muito bacana ver algumas fotos aí interessantes contando sua história, trajetória. Excelente, viu? Parabéns mesmo. Acho que era isso que a gente precisava começar e mostrar para os colegas que estão no caminho a ideia do programa. Agora, eu gostaria de inicialmente abrir para que os alunos, os colegas se manifestassem sobre alguma dúvida, alguma questão, e a gente vai começar um pequeno bate-papo aqui sobre algumas questões. Mas, inicialmente, eu gostaria de deixar com que se alguém tivesse alguma pergunta a fazer, alguma dúvida sobre o trabalho, ou alguma curiosidade sobre a carreira do professor.
Fiquem à vontade, pode perguntar por o chat ou pode abrir. Os professores também que nos dão a honra aqui de acompanhar, a professora Marília, o professor Zébio, quiserem fazer algum comentário. Acho que o pessoal está com receio de falar aí. Boa tarde, tudo bom? Vans, parabéns, gostei muito, foi ótimo. Só gostaria de chamar a atenção o seguinte, o pessoal tem que olhar que as oportunidades são realmente muito poucas. Não é? A gente tem tido cada vez um número menor. Não é? As oportunidades são mais escassas. E a gente tem que saber, não é? fazer as escolhas, certo? Eu acho que cada um tem o direito, né? Na verdade, eu acho que mais do que direito, é o dever de fazer a escolha, não é? E as pessoas, a gente vai conhecendo, assim, as pessoas vão escolhendo e você vai, não é, desenvolvendo. Então, acho que o Watson foi sempre bastante dedicado, né? Esse é um dos motivos, quer dizer, sem dedicação você não consegue fazer as coisas, não é? Então, esse eu acho que é o principal coisa que vocês devem olhar, por exemplo, assim, ó, a área de pesquisa em si, ela tem um valor muito grande, todas elas, mas todas elas são importantes. Se você dedica, você vai ter o seu retorno. Né? Então, acho que é bom que vocês vejam, assim, e essa ideia de fazer os seminários, né, com os ex-alunos do Renorbi, eu acho muito boa para dar um alerta e um ânimo para o pessoal que está hoje aí, não é? Porque a perspectiva que a gente tem, né, nós não temos perspectivas, na verdade, né? Aí a gente tem que, pelo menos, ver alguma coisa as coisas que funcionaram, entender por que funcionou e a gente progredir e ir para frente. Eu gostaria de elogiar esse programa, agradecer ao Wanderson, que eu acho que é uma pessoa excelente, merece essas posições, tá certo? E, pessoal, vê se faz pergunta aí, mas pode fazer, não tem problema. Comentário, pergunta. Então, O pessoal fica acanhado, né? Obrigado, professor. Eu vou transmitir aqui uma pergunta do Juliano, que ele está sem microfone, Wanderson. Também queria enaltecer que tanto o professor José quanto a professora Maria são fundadores, né? Tanto da nossa FAP quanto do próprio programa, né? Então é muito, muito bom escutar isso de alguém que participou da criação do programa, que ajudou a trazer o programa, né? Que trouxe o programa para cá. Então é muito, muito bom escutar isso, professor. O Juliano está perguntando qual foi a maior dificuldade que você sentiu durante a trajetória. Isso era uma das perguntas que a gente faria, mas fique à vontade aí para responder se comentasse sobre a questão da trajetória, dificuldades. Juliano, assim, é difícil falar de uma dificuldade em si. Você vai enfrentando algumas dificuldades pelo caminho, vai aprendendo e vão surgindo outras. Eu acho que uma dificuldade grande que eu tive no mestrado, mas que me ensinou e me ajudou depois, foi a dificuldade de acesso de recurso mesmo, de acesso a equipamentos. Então, durante o mestrado, eu fazia uma análise lá no LPQRN, aí eu fazia outra na física, aí eu falava com o professor, ia fazer no Lifal, aí o equipamento quebrava, eu ia fazer análise no CETEN, lá em Recife, então a gente ficava migrando. Então, a dificuldade de recurso que a gente enfrenta até hoje eu acho que mais, acho que foi grande, assim, sabe? Só que, em contrapartida, ela ensina você a trabalhar com o que você tem. Eu brinco muito com o pessoal lá no laboratório, que a gente faz muita gambiarra, mas não é gambiarra no sentido pejorativo. É assim, você pegar aquilo que tem à sua mão, aquele material que você tem à disposição, e fazer o melhor que você pode com aquele material. Em vez de reclamar que eu não tenho à disposição um GC FTIR, eu vou fazer a análise que eu posso, se faço no FID, eu faço placa cromatográfica, eu faço ultravioleta, eu faço o que tem à mão, sabe? Então, acho que a maior dificuldade foi a dificuldade de recurso, mas ela traz benefícios também, traz aprendizado junto. Pronto, excelente. Pessoal, mais alguém? Tá. Pode falar, professora.
Não, é só mesmo para parabenizar a vocês todos que começaram esse programa, ótimo, desejo longa vida a ele, e perguntar depois para o Wanderson algum conselho que ele poderia dar para os colegas, principalmente no tocante à língua estrangeira, não é? Inglês. Que é o vivo falando para todos, a importância disso. Você explicar se você teve dificuldades, como é que foi o processo? Bom, professora, obrigado. Eu não sei se vocês está tendo obra aqui em cima, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá. Dá para escutar mais tranquilo. Tá bom, falar. Beleza. Obrigado, professora. Eu vejo o inglês hoje como pré-requisito. Você não... Eu acho que, talvez, se você pensar há 15 ou 20 anos, o inglês, ter um bom inglês seria um diferencial. Hoje, ter um bom inglês quer dizer que você começa a entrar na disputa. Sem falar inglês, se você quiser ter uma carreira na pesquisa, pelo menos a meu ver, na pesquisa acadêmica, mesmo que seja no Brasil, não quer dizer que você só precisa ter inglês se você quiser sair do país. Não, para trabalhar aqui. Se você quiser que a sua pesquisa, que o seu trabalho seja relevante, você precisa ter um bom nível de inglês. Quando eu fui para lá a primeira vez, quando eu fui para a Inglaterra a primeira vez, eu acho que eu dei muita sorte, porque teve algumas coisas que contribuíram para facilitar a minha vida lá falando inglês. Eu já falava inglês antes de ir, já tinha estudado aqui, eu já tinha um nível bom, razoável, pelo menos, de inglês, e eu tive a sorte de, quando eu fui para Rothamsted, da primeira vez, tinham muitos brasileiros lá, o Carlos já estava lá, então a minha chegada foi muito facilitada por isso, o ambiente era muito, muito legal, assim, muito de amizade mesmo. Mas uma coisa que eu aconselho, primeiro, depois que você já está lá, não tem jeito, você vai ter que falar inglês, não tem outra coisa a fazer. Mas às vezes você fica meio acanhado, não quer falar, fica com vergonha de errar. O conselho que eu posso dar é: fale. Vá, converse, estude, pergunte, não se estresse se alguém corrigir você. Você só vai aprender fazendo. E antes de ir, você já pensa em fazer um sanduíche, ou mesmo que não pense, eu quero visitar algum país, eu quero fazer alguma coisa. O inglês é fundamental. Para participar da conversa, você precisa falar inglês. Se você quiser diferencial, você vai precisar falar mais uma língua, além do inglês. O inglês é a base. Então, eu fico até chateado comigo mesmo, porque eu comecei a estudar francês e não continuei. E eu acho que a essa altura eu já deveria falar francês, mas parei. Uma reclamação que eu tenho para comigo mesmo. Mas estudem inglês, não tem alternativa, não. Obrigada, Wanderson. Wanderson, acho que nessa mesma linha que a professora tinha comentado, mas a Letícia tinha perguntado também aqui sobre a questão sobre o intercâmbio. Ela tinha comentado, você já abordou algumas questões, mas ela perguntou sobre pontos negativos. Ela perguntou pontos positivos, acho que você já mencionou, e os pontos negativos, aqui ela está perguntando em relação ao intercâmbio e ao doutorado. Pontos positivos e negativos. Eu acho que no intercâmbio, o principal ponto negativo, acho que para todo mundo, é a distância da família, dos amigos, né, a saudade que você fica de casa, da esposa, dos pais. Aí você vai se virando do jeito que dá, e falando por Skype, pelo WhatsApp. Então, eu acho que o ponto mais difícil é a saudade, principalmente porque lá é bem... Acho que se você vai para um país mais tropical, talvez seja mais fácil. Mas lá é um clima muito mais frio, as pessoas, dependendo de onde você for, são mais frias. Então, até você se adaptar, até você entender que aquilo não é pessoal, que eles não têm nada contra você, que é só o jeito deles falarem. Acho que eu falo para todo mundo, eu gosto muito do meu orientador, meu primeiro orientador lá na Inglaterra, o Tony, mas no meu primeiro dia no laboratório ele já me chamou de burro. Para ele não era um insulto. Ele é um cara mais assim, direto, sabe? Para ele não estava tentando me insultar, mas, né,
no final das contas. Então você cheguei no domingo, na segunda-feira, o cara que vai me orientar por um ano já disse que eu sou burro, você tem aquele choque, sabe? Eu acho que a dificuldade maior é essa adaptação inicial. Em relação ao doutorado, cara, eu não sei, porque o meu doutorado ele foi feito, eu tive dificuldades assim, operacionais. Às vezes faltava reagente, porque na síntese, se faltar um reagente e ele tiver controle pela Polícia Federal, por exemplo, mesmo que você peça, ele demora um pouco para chegar. Então, às vezes, eu lembro que a gente pediu um DIO uma vez, ele demorou mais de 6 meses para chegar. Então, por mais que o seu orientador tenha boa vontade e compre o material, às vezes ele demora. Então, assim, algumas dificuldades operacionais. Mas isso é em qualquer área. Só que eu acho que eu tive muita sorte. O meu ambiente de trabalho sempre foi muito bom e tanto o professor Eusébio como a Raquel me ajudaram mais. Então, não tenho o que reclamar. Eu acho que é isso. Pontos negativos, pontos positivos. O Juliano está fazendo outra pergunta aqui. Acho que ele ficou curioso com a questão do por que você falar francês, né? Ele está perguntando se você sentiu que seria, né, o segundo idioma mais falado lá fora. Né? Seria o francês que ele está perguntando. Depende da área, Juliano. Para química de produtos naturais e síntese orgânica, principalmente, francês e alemão. Mas eu não sei dizer se para outras áreas mais biológicas, você teria outros idiomas que são mais falados. Mas para síntese orgânica, e para a gente, no caso, da área de síntese orgânica voltada à ecologia química, o japonês também seria muito interessante, porque um dos pais dessa área é um japonês, né? O Kenji Mori. Mas eu acho que se for para outra área, talvez mude um pouco. Para produtos naturais, seja marinho, terrestre, animal, vegetal, eu destacaria o francês em segundo, e para síntese, depois do francês, o alemão. Certo. Wanderson, eu queria que você fizesse um breve comentário sobre a questão do legado das pessoas que você trabalhou, né? Você já falou a importância dos orientadores, até comentou de um e do outro, mas os seus parceiros de trabalho, assim, fora, aqui mesmo, você falou da Raquel já aqui, mas os de fora, o que você leva, assim, dessas parcerias de trabalho, aquele cara que está todo dia ali do seu lado na bancada? Eu acho que a gente é meio que uma amálgama do nosso círculo, né? Das pessoas que estão ao nosso redor. Então eu tento, pelo menos, pegar um pouquinho, assim, falando como orientador de aluno de PIBIC, de mestrado, doutorado, eu tento pegar um pouquinho de cada um, das coisas boas que cada um tem, e tentar usar isso aqui, né? Eu não vou falar do professor Zé, porque ele está aqui, está rasgando cera, mas é um cara que eu admiro bastante. Mas falando do pessoal de fora, por exemplo, eu falei que o Tony é grosso às vezes, quer dizer, mas ele é um cara que ele tem uma ética de trabalho incrível. Ele estava todos os dias no laboratório. Tá me vendo? Ele só foi aqui para a química, mas ele pode falar. O Tony, por exemplo, que é mais ríspido, assim, mais duro, mas ele é um cara que estava todos os dias, ele estava no laboratório. Se eu quisesse fazer RMN todo dia, eu poderia fazer com ele, porque eu não podia fazer sozinho, né? Você tinha que ser funcionário para usar o equipamento. Mas se eu quisesse usar todos os dias ele iria comigo usar. Ele me cobrava muito, me cobrava demais, mas ele me dava as ferramentas para entregar aquilo que ele estava pedindo. Então eu tento usar isso com os alunos do laboratório também. Eles deve ter algum deles assistindo aqui, eles sabem que eu cobro muito, mas eu tento ao máximo dar o suporte para isso. O Nil, ele é um cara bem mais tranquilo, assim, de relacionamento interpessoal do que o Tony, mas nesse ponto ele é bem parecido. Ele é um instituto de pesquisa, então eles não dão aula. Então o Tony ele estava no laboratório ou no escritório dele. Em Nottingham, além de estar no laboratório ou no escritório, o Nil também estava dando aula. Mas mesmo assim, no final da tarde, quase todos os dias, ele passava no laboratório para checar se precisam de alguma coisa.
tem algum experimento que deu errado que eu possa ajudar. Então, eu acho que essa presença constante e puxar realmente o aluno, eu acho que eu aprendi bastante com isso. Hoje, por exemplo, hoje, particularmente, eu estou em casa, mas, via de regra, pelo menos um horário, mesmo na pandemia, eu estou lá na universidade, porque os alunos podem tirar uma dúvida, uma reação deu errada, ou explodiu alguma coisa e alguém precisa de ajuda para limpar. Então, essa ética de trabalho eu acho que eu peguei bastante, ou pelo menos tentei pegar bastante com eles dois. Certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguém quer fazer algum comentário? Essas palestras virtuais, todo mundo fica acanhado, né? Na aula é assim também. Bom, mas então, Vandes, eu queria uma última consideração sua. Para um pesquisador que está no início da carreira como você, que tem uma formação, tem uma trajetória, né, que a gente acabou de ver, bonita, dedicação, de anos, numa universidade pública, o cenário atual, como o professor Eusébio falou, não é dos melhores, né? Talvez a gente não tenha nem cenário. O que você pensa, assim, como é que você está desenhando, como é que você está organizando suas ideias para dar continuidade à tua carreira acadêmica em termos de produção? O que é que você tem pensado, assim? Cara, um pouco sobre isso. A situação está difícil de um jeito que a gente nunca viu. Claro, a pandemia em si é um fator que afeta todo mundo, então não está fácil para ninguém, mas a gente está numa situação que quem poderia ajudar está atrapalhando. Ou melhor, quem deveria ajudar está atrapalhando. Então, a educação, a meu ver, ela está sendo, ou pelo menos estou tentando sucateá-la. Não tem nenhum, se não me engano, salvo engano, não tem nenhum edital no CNPq aberto de fomento. Eu não lembro de ter visto isso em outra oportunidade. E aí a gente vai trabalhando do jeito que dá, estabelecendo parcerias. Eu acho que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então, o que eu quero fazer, o que eu tento fazer e pretendo fazer no futuro é trabalhar em parceria, e tanto dentro da universidade, como em universidades parceiras. A gente vai fazendo amigos ao longo da carreira acadêmica. Então, amigos que estudaram com você, ou são da mesma área, você encontra em congressos, e aí o cara tem um equipamento X que você precisa usar, e você faz esse network que precisa ser feito, porque, caso contrário, a gente não vai conseguir. Como você falou, eu estou começando agora, né, como professor, mas eu estou tentando ao máximo, o pessoal que eu tenho amizade na UFPE ou na UFRPE, a gente vai fazendo trabalhos em parceria dentro da própria universidade, com os outros institutos, com o CETEC, com o Instituto de Física. Vai ter que ser assim. A ciência sempre foi feita, ou pelo menos deveria, né, ser feita em conjunto, mas agora não vai haver outro jeito. Ou a gente faz junto, ou morre separado. Não tem jeito. Ok. Pessoal, muito bem. Acho que eu também comungo da mesma ideia, Vanessa. Acho que esse é o caminho que a gente tem agora, se unir, né, para que a gente possa caminhar e superar, né, e criar cenários num momento tão difícil como nós estamos vivendo, né? Então, pessoal, se ninguém tem mais nada a perguntar, eu gostaria de, assim, agradecer muito, Vandes, a você, ao professor Vandes, pelo partilhar aqui a sua carreira, dizer que foi um privilégio para a gente, para mim, né, que acompanhei muitos momentos próximos, e também por ser um renorbiano, vamos dizer assim. Muito bom que você tenha iniciado essa série para a gente. Agora, é um projeto que aqui, em nome das pessoas que me ajudaram até chegar aqui, a Marilene, a Andressa, o pessoal de um grupo que nós criamos, e agradecer à professora Marília pela confiança, né? Esse projeto vai seguir, a gente vai se encontrar mais vezes. Quer dizer que foi muito bom que você tenha sido esse primeiro aí de outros momentos. E esperamos que em outros momentos você esteja com a gente também, tá?
Muito obrigado mesmo. E, ao mesmo tempo, eu também já comunico que na próxima quarta-feira a professora Marília vai nos dar o prazer de ministrar uma palestra para a gente, um seminário com o título SOS, o poder da ciência frente às emergências. E aí vai acabar, né, na mesma linha que a gente está terminando aqui esse webinário, e nós vamos divulgar nas redes sociais. A palestra do Vandes vai ficar disponível lá no canal que a gente tem no YouTube do programa, então aproveitem para divulgar e se inscrevam também lá nesse canal, e deverá ser às 10 horas da manhã, tá? Mas a gente vai informar, a gente vai mandar o cartaz, tá? Então, Wanderson, mais uma vez, muito obrigado, acho que é muito importante a gente trocar essa experiência, e espero que todos os colegas tenham gostado. Aqui tem várias pessoas parabenizando também, e a gente conta com a participação de vocês no futuro também. Carlos, muito obrigado pelo convite e pelo bate-papo. Obrigado a vocês pela paciência em me ouvir. E precisando, como eu falei, eu tenho uma satisfação imensa. Se o que eu puder fazer para ajudar vocês e ajudar o Renovil, é uma casa que eu ainda sinto como sendo minha, né? Me trouxe muita coisa boa, e eu só tenho a agradecer. Isso. Parabéns, muito parabéns, Carlos, parabéns, Wanderson, parabéns, Marilene, parabéns, Andressa. Vamos lá. E a todos que contribuíram, né? Eu devo ter esquecido alguém, mas sintam-se também parabenizados, e vamos lá. Só gostaria de complementar, professora, que também temos a Ana Paula, né, sempre solícita a nos ajudar, a Jaqueline, Ótimo. que estava também à frente, a Tássia também. Então, são as pessoas que para a gente chegar nesse momento também, contribuiu bastante, viu, professora? E a ideia é crescer mais. Isso mesmo, parabéns, tá? Vamos em frente. Excelente, pessoal. Então, no nome do programa, agradeço a todos e nos encontramos na próxima quarta-feira.